Olá, hoje é dia 28 de novembro de 2022. Estamos gravando aqui essa aula, né, para dar prosseguimento ao curso de Fundamentos Mecânicos da turma de Eletromecânica do Instituto Ítalo Bolonha. Então, vou aqui de compartilhar minha tela e vamos dar continuidade. Bom, na última aula nós falamos sobre redes cristalinas, certo? Todo material ele é constituído de redes cristalinas. As mais comuns que nós temos são as do tipo CCC, cúbica de corpo centrado, certo? Nós temos a CFC, cúbica de face centrada, e dependendo dos tratamentos térmicos que o aço ou qualquer outro tipo de material ele é submetido, nós apresentamos o que? A estrutura TCC, tetraédrica de corpo centrado. Pois muito bem. Essas redes cristalinas é o que permite o fluxo o quê? De cargas elétricas. Por isso que os metais são bons condutores de eletricidade. Outro elemento que nós havíamos falado anteriormente que proporciona maior dureza à rede cristalina é o que? São os teores de carbono. Pois muito bem. Nesse canto aqui, o que nós temos? Que em estrutura microscópica, quanto maior for essa estrutura e de fato ter a coloração mais escura, é a que apresenta maior quantidade de carbono. Já em estrutura mais branca, mais clara, apresenta o quê? Pouco, né? Pouca quantidade de carbono. O teor é muito baixo. Pois então, é através desse teor de carbono que nós presenciamos o quê? Nessas regiões, o material que pode ser passado por diversos tipos de tratamento, né? Como têmpera, martêmpera, revenimento, recozimento e tantos outros que ajudam o quê? A aumentar a ductilidade do material, sua resistência, né? E também que dá maior força as forças de tensão também, quando ele passa por alguns tipos de processo de ensaio, né? Em que nós vamos ver mais adiante sobre as leis de Hooke e tal, tem outra coisa do tipo também. E também sobre as equações da termologia que ajudam demais a entendermos por que os metais eles se dilatam com tanta facilidade. Pois muito bem. Como já havia mencionado, né, nós temos um sistema cristalino, em que as mais comuns são a CCC, cúbica de corpo centrado, que os elementos que nós mais encontramos na natureza são o sódio, o vanádio e o ferro, a baixas temperaturas, cúbica de face centrada, e nós temos o que? Cálcio, o ouro, o chumbo e o ferro, a temperaturas elevadas, que apresentam esse tipo de estrutura, e nós temos o que? A do tipo hexagonal compacta, certo? E em que nós temos como os principais materiais o titânio e o zinco. Muito bem. Quando nós utilizamos o tipo de tratamento térmico, aparecem o quê? Estruturas como a ferrita, no caso, né? Que aparecem em CCC, do tipo CCC cúbica de corpo centrado, que é o alfa-ferro, né? Ou o aço doce, como a gente costuma chamar. E também nós temos a austenita, que é o quê? Há um surgimento maior das estruturas mais escuras e o ferro se torna uma rede metálica muito mais compacta, ou seja, apresenta maior dureza, beleza? E aqui nós temos alguns exercícios de fixação, certo? Um dos principais meios de modificar a propriedade do aço é o quê? Força, vapor, calor, água quente, resfriamento. E, na verdade, né, o que pode modificar essas propriedades do aço é o quê? É o calor, é a temperatura. Nada de água quente e muito menos de resfriamento, mas sim o quê? O calor. E tudo isso por quê? Isso vem a partir da lei de Fourier, que diz que o fluxo de calor é diretamente proporcional à faixa de temperatura pela área dessa estrutura dividido pelo comprimento, beleza? Então, por causa do calor. Para uma mola, no caso aqui, vamos para o segundo exercício. Para uma mola espiral suportar movimentos de compressão e de extensão, é necessário que ela seja submetida a usinagem? Não.
Tratamento térmico? Sim. Fundição? Não. Modelagem? Não. Fresamento? Também não. Por que tratamento térmico? Porque, de acordo com a equação do calor, que calor constitui de massa do material, coeficiente de dilatação desse material, pela variação de temperatura, certo? Então, a compressão e a distensão do material é proporcional ao quê? Ao fluxo de calor. Se eu aumento o calor, consequentemente, o quê? É porque minha temperatura está aumentando também, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Então, neste caso, é devido ao tratamento térmico. Os cristais de contorno recebem esse nome como? Rocha? Não. Grão, célula, contorno. Grãos, certo? Aí nós temos os grãos da austenita, a martensita e outros tipos muito importantes que quando nós fazemos um tipo de tratamento térmico, né, eles surgem na estrutura. Pois muito bem. Como constituintes do aço? O carbono é o elemento principal que estabelece a dureza desse tipo de estrutura, certo? Microscopicamente, a ferrita, que são esses pequenos grãos aqui mais claros, apresentam a sua estrutura o quê? O tipo de quê? CCC, ou seja, cúbica de corpo centrado, certo? É um ordenamento bem mais aqui próximo, né? São átomos muito mais unidos e que também, o que acontece? Os átomos de carbono, eles têm uma certa dificuldade de acomodação por causa dessa rede cristalina. Nessas estruturas mais escuras, como nesse caso aqui em que eu estou mostrando para vocês, nós temos o quê? O tipo especial de estrutura, que é a cementita, certo? Pois muito bem. Para esse tipo de tratamento, a melhor opção é o quê? Aumentar os grãos de perlita, são os grãos aqui mais escuros. E como que a gente faz isso? Nós fazemos da seguinte forma: levamos a estrutura, a peça ao forno, e entre elas nós fazemos o quê? O processo do quê? De refinamento, ou seja, colocando elementos como tungstênio, vanádio, níquel e cromo, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima. Aí fica a questão, mas professor, por que que o aço ele é tão utilizado? Né? Porque começou com a estrutura do ferro, e o ferro, depois de trabalhado, ele dá o quê? A origem o quê? Ao aço. Pois muito bem. Nós temos alguns tipos de tratamento térmico e que fazem o quê? Através da temperatura, com que apareçam esses tipos de estrutura no aço, certo? Como o aquecimento do aço? Eu tenho aqui as demais temperaturas. Por exemplo, a 300 graus Celsius, o aço é igual a sua estrutura o quê? Na temperatura ambiente, certo? Então, apresenta o maior número de quê? Ferrita e perlita, certo? Então, o que que acontece? Quanto mais eu vou elevar a temperatura, mais a estrutura de quê? De perlita vai sumir, ela vai dar espaço à austenita, certo? E, consequentemente, à ferrita também. Em 760, começa o quê? O processo de transformação na sua estrutura. A perlita, ela passa o quê? A se transformar em austenita. E a ferrita se transforma em uma parte o quê? Inalterável. Devido a quê? Como que isso acontece? Aqui no eixo das ordenadas, eu tenho o aquecimento da temperatura, e no eixo das abscissas, nós temos o que? O teor de carbono. Pois muito bem. Isso aqui é a zona crítica. Se eu elevo a minha temperatura mais ou menos 300 graus Celsius, o que que acontece? Aumenta-se o quê? A quantidade escura de perlita. Porque quanto mais calor eu estou fazendo, dando à estrutura, mais esse tipo também de grão ele vai aumentando. Então, se eu saio aqui de 300, supondo, e vou até mais ou menos 750, mais ou menos até aqui, o que acontece? Há um refinamento dos grãos, eles se expandem, certo? Aumentam a sua capacidade na estrutura, eles vão se prolongando sua capacidade na estrutura, e, consequentemente, o que que acontece? Há um processo de austenização, ou seja, aparecimento do que? Do maior do que? Grau de austenita, ou seja, está aumentando a dureza. Em 850 graus, o que acontece? Mais ou menos aqui, por exemplo,
Não pode bater antes. Aí, o que que acontece? Vai aumentando os graus de austenita, mas o que que acontece internamente? Esses grãos, eles vão aumentando a sua quantidade, certo? Se eles vão aumentando a sua quantidade, as propriedades mecânicas como tensão e dureza, elas também vão aumentando, certo? Então, é por isso que depois dessa zona crítica, quando há um aquecimento fortíssimo do aço, nesse caso surge então o que? Maior quantidade de quê? De austenita. Depois de um certo tempo, quando o carbono atinge a 80%, né, 0,8 da quantidade de teor de carbono, ele passa por um processo o quê? De resfriamento, certo? Ele sai de uma temperatura de 850 e vai o quê? Até 760. Por que isso acontece? É porque é o seguinte, quanto mais você esquenta esse material e depois você resfria ele ao longo do tempo, você faz com que ele volte à sua posição inicial, ou seja, à sua estrutura inicial. Mas como você aumentou a quantidade de austenita nesse material, o quanto maior essa quantidade for se prolongando na área dessa peça, você vai dar lugar também a uma estrutura muito importante que é a martensita. O que que é a martensita? Veja a diferença. Aqui nós temos uma estrutura, certo? Com teores de perlita e ferrita, mas depois desse certo material, o que que aconteceu? Quando eu diminuí a temperatura ambiente, o que que aconteceu? Houve maior o quê? A presença de martensita, ou seja, maior granulação da estrutura, beleza? Isso promove o quê? Ductilidade, dureza. Pois muito bem. Na usinagem do aço, um processo de usinagem, nós temos o processo de solidificação. O que significa isso? É você levar a estrutura depois de quente e depois deixada de resfriar algumas horas na temperatura ambiente, você leva, né, esse material até o quê? Até um banho com água e sal, e depois disso você deixa com que ele resfrie a temperatura ambiente. Esse fato constitui o quê? Na laminação, ou seja, os grãos eles se tornam cada vez mais comprimidos, eles têm menor espaço entre eles, e o que que acontece depois? Quando eu posso aumentar o nível de compactação desses átomos, isso aí também me permite o quê? Maior dureza desse material. E para demonstrar esses processos, nós temos as equações, né? Três formas na parte de dilatação. Nós temos a dilatação linear, ou seja, o comprimento. Eu tenho o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura. Se eu aumento a temperatura, consequentemente, eu vou aumentar o comprimento do material. Na dilatação superficial, engloba o quê? A área do material. Então, se eu aumento a temperatura, eu vou, consequentemente, aumentar a área desse material, em que nós temos a variação da área pela parte inicial, o meu coeficiente de dilatação superficial, representado aqui pela letra beta, onde beta vale o quê? Duas vezes o valor de alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Nós temos a dilatação volumétrica, né, que seguem os mesmos padrões, onde o gama representa três vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Aqui nós temos um gráfico em que mostra os princípios de tratamento térmico do material. Quando sai de 0 a 300, ele vai aumentando a temperatura até uma temperatura limite de aproximadamente 720 graus, certo? Aqui ele é mantido constante numa determinada faixa de tempo, onde ele recebe temperatura que está abaixo da zona crítica, né, de 850 aproximadamente graus, e depois ele passa pelo processo de quê? Esfriamento, beleza? Então, é isso que nós fazemos. Nós temos como tratamentos térmicos, nós temos a normalização, que vai além da zona crítica, né, e que promove o aumento dos grãos de austenita, ou seja, aumenta a dureza do material, e que esses grãos, depois que eles passam pelo processo de normalização, eles englobam os grãos vizinhos para se tornarem o quê? Mais estável a estrutura, certo? Esse crescimento ele é muito rápido e a temperatura adequada para esse tipo de tratamento é de 780 graus Celsius.
A normalização, ela tem como o quê? Finalidade, refino, ou seja, diminuir a taxa de granulação grosseira da peça, ou seja, deixar ela mais lisa, da melhor forma possível, para que seja trabalhada o quê? Também da melhor forma possível, beleza? Então, nesse processo, a peça é levada ao forno, ela passa por uma variação que vai de 700 a 900 graus Celsius, onde o material se transforma em austenita, beleza? Isso aqui promove o quê? O surgimento de grãos finos, certo? Então, é nesse momento aqui que o que é que acontece? Eu aumentei a temperatura, passei a zona crítica, aparecem o quê? Os grãos aqui de austenita, e depois de um tempo, aparece o quê? Eles englobando os grãos de que tinham o quê? Que tinham estados menos estáveis, ou seja, houve um maior processo de granulação e maior o que? Surgimento de austenita. Muito bem. Nós temos o recozimento, e é um processo em que o aço ele vai o que? Aumentar a sua ductilidade, né? A sua resistência, e consequentemente vai diminuir a sua dureza. Melhora muito porque é no processo de usinagem, quando a gente passa por ele, que você vai tirando o quê? As irregularidades da peça, certo? Você vai dando tratamento mecânico a essas peças, corrigindo todos os possíveis defeitos durante esse processo. Então, nós temos aqui os ácidos carbônicos, ácido carbônico, que tem aqui a sua classificação de segundo a ABNT, a temperatura de austenização, que pode variar entre 750, 780 a 850 a 900 graus, mais ou menos, certo? E com seu ciclo de resfriamento. Por exemplo, se eu tenho um aço aqui cuja característica é o 1040, a temperatura para que ocorra uma austenização é de 790 a 870, certo? E também de 790 a 650 o seu resfriamento. E aqui nós temos o que? A faixa de dureza, representado pelo número de Brinell, certo? Que vai de 137 a 207, ou seja, um patamar muito bom de dureza. Pois muito bem, nós temos a esferoidização, em que aumenta-se a quantidade de número de sementitas, né, de moléculas, grãos no caso, né, de maneira esférica na estrutura. Isso acontece depois do aquecimento e resfriamento de forma alternada, né? Eu aumento a temperatura, depois eu resfrio novamente da estrutura, e que esteja o quê? Inferior ao que? A faixa da zona crítica. Beleza. Um tratamento que é muito conhecido também é a têmpera, certo? Ele dá o quê? Mais dureza à estrutura do material. Ou seja, eu aumento a minha temperatura a um grande aquecimento, deixo de uma certa forma constante. Para quê? Porque a estrutura ela vai sair de corpo de cubo centrado para corpo de face centrada, CFC. E por que que isso acontece? É porque quando eu aumento a temperatura, há um alargamento dessas moléculas, desses grãos dentro da estrutura. Ou seja, aparece o quê? Mais grãos de austenita. E quando eu quero fazer com que ele tenha maior dureza, eu mergulho isso o quê? Em água, certo? A estrutura é em água e um pouco de sal também, em que ela tem que sair do quê? De 850 a 20 graus Celsius de maneira brusca. E quando eu faço isso, eu chego no quê? Numa estrutura o quê? Tetraédrica de corpo centrado. Ou seja, houve a presença de martensita. O que que isso significa? Que a estrutura aqui de austenita, ou seja, ela foi incorporada, os grãos foram o que? Realocados, e houve o que? Maior do que? Durabilidade. Ou seja, o átomo de carbono ele concentra-se no centro, certo? Os outros nos vértices do tetraedro, e com o tempo ele vai se tornando o quê? Mais robusto. Mas não se esqueça, durante a têmpera, esse tratamento é o quê? É feito de maneira rápida. Nós temos o revenimento também, como um outro material, em que a peça ela passa por o quê? Em elevar ela de uma temperatura de 100 até 700 graus. E o que que acontece? O seu grau de dureza, ele vai o quê? Diminuindo. E isso, qual que é a finalidade disso, professor? É porque a têmpera, ela promove o quê? Uma expansão dos grãos. Pois muito bem, se ela promove uma expansão dos grãos, ocorre também o que? Irregularidades dentro da estrutura interna.
Então, o revenimento ele vem justamente para isso, para, de certa forma, retirar o que? Essas impurezas da estrutura. A austêmpera também, ela é vista também com um bom tratamento, depois do revenimento, mas com o quê? Somente com peças com alto teor de carbono. São ligas de aço, que geralmente elas vêm com cromo ou com vanádio, certo? E que depois que ela é expandida de 260 a 440 graus Celsius, ela é retirada do forno e ela é mergulhada numa estrutura, né, que tem o quê? Sal fundido, água com sal fundido, beleza? O que que acontece? O sal, ele promove o quê? Maior expansão das cargas elétricas, ou seja, vai haver um enrijecimento do material, certo? Então, se eu tenho um enrijecimento do material, isso vai me permitir o quê? Isso vai me permitir trabalhar numa estrutura em que eu posso levar ela depois de que ela passou pelo o tempo, a temperatura ambiente, ela pode ir para um torno, ela pode ser retificada e ela pode passar pelos processos de quê? De fresamento também, ok? A Martempera é um tratamento que é muito utilizado depois da Austempera, mas também por quê? Também com estruturas que têm o quê? Alto teor de carbono. São ligas especiais, certo? Em que a empresa ou o tratador, ele colocou diversos tipos de elementos, como vanádio, como cromo, como, deixa eu ver o que mais, um outro material, alumínio, também é muito bom para isso, porque o alumínio é um bom condutor e, consequentemente, também a estrutura do alumínio, ela permite o quê? Aumentar a rigidez desse material. E tem como tratamento o quê? Evitar riscos e trincas, certo? Por que que trincas são demasiadamente importantes de serem observadas? Porque quando nós falarmos da lei de Hooke, em que nós temos uma constante pela diferença da estrutura, certo? O que que nós vamos perceber? Que tratamentos que têm um alto teor de tensão, eles se expandem em o quê? Uma maneira o quê? Mais rápida também, certo? Eles têm o quê? Maior capacidade de aumentar essa variação. Quando tem um material que ele sofre o quê? Com maior tensão. É isso que acontece com a martêmpera também, certo? É um tipo de tratamento bem utilizado na estrutura hoje e na mecânica, e geralmente também ele ajuda a recompor o quê? A evitar com que a peça sofra o quê? Desgaste. Aonde que a gente vê isso no cotidiano? Ferramentas que a gente utiliza, né? Como chave inglesa, todos esses materiais, o quê? O seu material passou o quê? Pelo processo de martêmpera. Houve grande quantidade de carbono nessa estrutura, e o que aumentou a vida útil desse material e também a sua rigidez, beleza? Pois muito bem, pessoal. A partir disso aqui, né, eu vou deixar esse material lá para vocês. E na próxima aula nós vamos falar sobre o que? As fórmulas e as equações de calor, certo? Que vai ser muito utilizado para vocês nas atividades a seguir, tá ok? Então, vou deixar isso aqui como uma parte. Nós vamos falar sobre cementação depois e de outros tratamentos térmicos mais adiante, em que eu vou precisar de equações para demonstrar eles para vocês, tá ok? Então, até mais.